Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindas a mais um áudio desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020. O mês de janeiro está acabando, para a alegria geral de alguns, né? Então, nesse dia, a cor litúrgica vai ser a verde. Deixa eu dar uma olhada, ver se de fato não tem nenhum santo. Sempre tem um santo, né? Então, vamos lá. Dia 29, bom, tem São Pedro Nolasco, não é tão conhecido. Então, por isso, a cor litúrgica vai ser a verde, né? Mas todo dia é dia de algum santo. Pode não ser conhecido aqui no Brasil, ou na América Latina, ou tão conhecido assim no mundo inteiro, mas existe um santo para cada país, região, né? Então, vamos rezar aí. Acho que eu vou começar com o Pitaco. No áudio de ontem, eu estava falando a respeito, um comentário, né, da primeira leitura, que Davi estava tão contente, quis festejar com o povo todo lá, reunido em Jerusalém, que estava chegando a Arca da Aliança, foi instalado o Senhor numa tenda grande, né? Ele dançou, festejou, fez sacrifícios de sangue, depois sacrifícios pacíficos, deve ser oração, incenso, alguma coisa assim, e depois distribuiu um monte de comida. Naquela época, né, que é difícil de moer trigo, não tem ovos, vai ter que fazer pela fermentação natural, né? Fermento natural. Ainda colocou uvas, colocou passas, fez pão, fez isso, fez aquilo, e distribuiu para o povo, para todo mundo se alegrar, ficar feliz, barriguinhas felizes também, né? Enfim. Aí eu estava comentando que, imagina, né? Hoje em dia a gente tem todas as facilidades, você consegue comprar farinha de 5 para não sei quantos quilos, e ovos para cá, leite para cá, a gente ainda coloca, deixa mais nutritivo o bolo, né? Fermento químico, enfim. E aí a gente usa forno de tudo que é tipo, forno a gás, forno elétrico e forno solar. Então antes que a pessoa ache que é uma fake news que eu estou falando, eu vou já começar com o pitaco meio ecológico, meio alternativo, mas que funciona, tá? Isso que é interessante. Eu tenho acompanhado um pessoal aí que tem promovido forno solar no Brasilzão aí afora. Você pensa no forno solar no deserto do Saara, cara. Deve ser interessante, né? Não vai faltar pão para ninguém. Não precisa usar fogo. Existem vários tipos de forno solar, tá? Fornos solares. E desde o ano passado eu já tenho acompanhado esse pessoal, que eu vou dizer, não é normal mesmo, né? Mas, olha, forno funciona. Se você procurar pela internet, você vai encontrar vários modelos de forno. Ainda não construí o meu, porque eu estava tentando construir o meu a partir de caixas, mas eu vi que aquilo ia ser um trambolho, não ia dar certo. E aí achei por bem fazer um jeito mais simples que eu vi. Mas ainda não consegui achar uma estrutura aqui e a panela também para fazer o dito cujo para colocar no forno solar, porque a gente fala forno solar, mas ele é uma mistura de fogão com forno. E funciona, ainda mais no verãozão, né? Funciona bastante na região do Nordeste, Norte, mas principalmente no Nordeste ali, naquela região semiárido, tem ajudado pessoal de assentamentos. E é uma alternativa extremamente interessante para quem não tem acesso a gás de cozinha ou não tem como fazer fogo. Porque às vezes pega fogo na casa, não tem lenha o suficiente. Então tem pessoas que têm feito cursos aí pro interior do Brasil. Sabe, isso é uma das formas que eu falo de quebrar as estruturas mentais. Porque a gente é tão, vou falar bem a verdade, né? Nós somos tão assim, a gente acaba sendo condicionado. Acho que o termo é um termo da psicologia, né? Não é correto usar, mas a gente é condicionado a, por exemplo, você tem que usar o sabonete. Aí de tanto que a gente vê propaganda da Lux, por exemplo, né? Lux, luxo lá, só usa aquele. Aí você vai usar um outro sabonete, não, mas aí é claro, às vezes o sabonete também não é bom. Aí você pega de outra marca muito baratinha, aí você sofre pena porque às vezes é muito ácido, agride a pele, deu alergia e tal. Aí você fica com aquela outra marca. Não tem umas coisas assim? Sabão em pó tem que ser de uma marca, alvejante tem que ser de uma marca. Até o fato de você trocar de marca de um produto, seja de uma água sanitária, uma cândida, né, um sabão de coco, um detergente líquido, que eu abomino, né, aqui em casa a gente usa, mas eu estou tentando acabar com isso. Porque o detergente líquido, por mais que fale que é biodegradável, não degrada, ele fica fazendo espuma lá no mar, entendeu? Depois falam dos plásticos, né, mas isso aí também.
Então, certas quebras de estrutura são mais difíceis. Então, por exemplo, vamos supor, aconteceu uma situação na tua casa que você foi, vamos supor, você é missionário. Aí você tem que ir para um fim de mundo, não tem gás, não tem nem água potável, pensa, não dá nem para tomar banho. Aí, por quê? Porque a gente, desde criança, é dependente de um fogão a gás, de um forno a gás. Até para você mudar para um forno elétrico demora, né? Aí quando você descobre as vantagens do forno elétrico, você fica feliz, né? Olha só como é que é a coisa. Então, essas quebras de estrutura, elas têm que... Então, quando a gente vai ler a palavra de Deus, também tem que ter quebras de estrutura para a gente fazer a boa conversão, porque senão a gente não faz a conversão. A gente fica arraigado nos nossos pecados, fica conformado e ainda fala, só Deus me julgará. Para com isso, né? Então, as quebras de estrutura começam mentais e atitudes, elas começam com coisas do cotidiano. Aqui, terra a terra mesmo, sabe? Relacionamento eu, fogão, eu, forno, você, fogão e forno e gás, sabe? Essas coisas. Mesma coisa, você não vive sem o carro. Aí quando deu aquela crise dos caminhoneiros, que deu aquela crise da gasolina, era a fila, né? Você lembra, né, querido e querida? Você lembra o que deu, né? Não precisava ter feito aquilo. Calma, gente, respira. Não precisa ter ficado na fila, pago R$ 5 o litrão. Às vezes R$ 10 o litro. Não fomente isso. É fomentar o medo, né? Então, uma das quebras da estrutura poderia ser assim, não, eu vou de bicicleta. Ou fazer um compartilhamento no carro, né? Passar um olhão de peroba, pedir um favor para aquele colega chato. Ai, me leve, né, por favor, a gente depois renegocia, rachamos uma gasolina, mas vamos esperar essa greve dos caminhoneiros passar, lembra? Aí pensa, se tiver, sei lá, falta de gás de cozinha, né? E aí? Quem não tem forno elétrico, não tem aquela boca de fogão elétrico, o cooktop, né, tão na moda. Tem que saber cozinhar no cooktop, viu? Não é fácil, não. Meu filho, se você é missionário, foi parar no semiárido do sertão, foi parar no Saara, foi fazer missionaridade lá na África, não tem gás de cozinha, como é que você vai cozinhar? Não sei lidar com o fogo, não sei lidar com o fogão a lenha, não tem nem isso. O que você faz? Fogão ou forno solar. Procura lá no YouTube. Muito interessante. Não é muito rápido, tá? Isso eu tenho que falar para vocês. Às vezes queima também. Mas algumas alternativas são bem interessantes. Então, a gente também foi condicionado a usar plástico. Já que eu comecei com os pitacos, eu vou ter que contar uns negócios que eu li que eu achei um absurdo. Eu vou compartilhar com vocês os absurdos que eu li. E vem da parte da ciência. Tá, esqueçamos o forno solar. Isso eu vou deixar para curiosidade de vocês. De repente você está pensando em energia solar, né? Pegar a luz do sol e tal. Tá tendo uma polêmica aí. O governo quer, a Anatel não quer, porque há interesses envolvidos, né? Senão a hidrelétrica acaba. Sabe como? Porque a energia solar, meu filho, ainda mais com essa fase aí do sol queimando e dando câncer de pele, ele está produzindo bastante energia. Fora a energia cinética também, que a gente pode estar correndo e produzindo energia. Mas isso não é divulgado, entendeu? Porque quebra os interesses de alguém aí e tal. Mas pronto, essa parte vamos deixar de lado. Vou comentar uma situação agora no nível bioético. Bom, não sei se é bioético, mas deve ser, né? Mas envolve ética e filosofia, moral também. Está na revista Galileu, tanto na parte eletrônica, pelo menos eu acompanho a revista Galileu. Ela é uma concorrente da Super Interessante. Não chega a ser uma América, como é que é? Revista, como é que diz aquela? Scientific American, né? Tem uma que é mais chiquetosa, assim. Não chega a ser assim, mas já fala alguns artigos científicos que está pululando aí no contexto que nós vivemos. E aí saiu um artigo de um pesquisador que eu não sei de onde, eu esqueci de onde que ele era, de tanta raiva que eu peguei do cidadão, dizendo que o que está também atrapalhando, como é? Que está produzindo efeito estufa, que está produzindo excesso de gás carbônico, essa forma que nós temos de enterrar nossos mortos em cemitérios. Não, é isso mesmo que você ouviu. É bem isso que você ouviu. Acho que ele é um americano, porque só um americano para ser tão pragmático e tão sem coração. Porque às vezes tem umas coisas, cara, que não dá para comprar lá das Américas do Norte.
Esse pesquisador está dando uma alternativa de que os mortos sejam enterrados na beira de rodovias que não são habitadas por ninguém, porque diz que contamina o solo, contamina os lençóis freáticos, os restos mortais, né? Que mais? Que produz gás carbônico, que dá efeito estufa. Ah, gente, é uma balela, isso é uma falta de respeito, isso é uma quebra de moral filosófico, ético total. Aí eu estava comentando aqui, né, com os meus chegados. Olha, chegamos num ponto que não dá nem para morrer mais. Você não pode nascer, o aborto, né? Você não tem direito para nascer. Ainda vem dizer que a gente não pode morrer, porque se morrer, a gente vai estar produzindo efeito estufa, porque nós morremos muito. Ai, gente, que é isso? Para, né? Mas se você quer saber mais, procura lá nesses artigos recentes da revista Galileu. Pode ser no Twitter, eu li no Twitter. Tive que ler, porque quando eu vi a chamada no Twitter eu fiquei horrorizada. Depois fui ler e fiquei mais ainda. Ó que nível que nós chegamos. Nós, animais têm direito, mas o ser humano virou um lixo. Lixo. Você não pode nascer, você não pode morrer, você não pode ficar doente. Você não pode ficar na rua. Você não pode ficar sem família. Ninguém cuida de você. Mas nós acolhemos bichinho, né? Não tenho nada contra proteger o meio ambiente e os bichinhos, gente. Nada contra. Sou até a favor, porque senão o equilíbrio da Terra desmonta, né? Daqui a pouco, então, vamos ter que pedir para estourar a bolinha azul chamada planeta Terra. Mas isso é um absurdo. Só que o problema é que, assim, é que nem há uns 30, 20 anos atrás, que a gente tinha horror ao aborto, né? Tinha horror a divórcio. Isso, não, divórcio já é há 60 anos atrás, por exemplo. Horror a divórcio. Mas o troço está sendo incutido na nossa cabeça. Estamos sendo condicionados. Aí vamos voltar então no tema do forno solar. Estamos condicionados. Aí vai chegar uma hora que esse senso comum, vindo até da parte científica, aí vai ser normal, porque antigamente, olha que horror, se enterrava em cemitério, fazia um mausoléu. Sabe, é que nem alguns cemitérios antigos aqui de Curitiba. Aquele jeito tumular de fazer, que colocava um anjo, colocava Jesus Cristo, o Sagrado Coração, quanto dinheiro despendido. É que nem um papo que eu vi até em finados. Eu vou ter que me estender um pouco no pitaco, porque é demais a coisa. Esses finados eu fui aqui no cemitério, né, como boa cristã, não sou eu, várias pessoas. E realmente, a entrada do cemitério aqui do meu bairro, ele é um dos mais antigos, inclusive, aqui, não é tão antigo, mas é um dos mais antigos. E tem um setor em que as partes tumulares, né, os túmulos são bonitos, assim, bonitos, enormes, cabe famílias inteiras ali, então mesmo, né, é tipo uma rua principal. E depois tem a área já mais pro povão, digamos assim, né. E tem outras áreas até piores, as partes atuais são gavetões, assim, lá na parte dos fundos, não tem mais como colocar, porque não tem espaço mais, né, nesse cemitério. E aí, quando eu estava saindo, eu só ouvi um grupo de pessoas falando atrás de mim, quando eu passei por essa rua principal, que eram os túmulos mais, assim, melhores e mais bem cuidados, bonitos e tudo, que são dos primeiros que faleceram e conseguiram o terreno ali, porque ali é um terreno também, aqui pelo menos eu pago o IPTU. Se um familiar meu morre, eu tenho que pagar IPTU, independente se o cemitério é particular ou se ele é público, tá? Fique você sabendo, até para morrer você tem que pagar IPTU. Aí um grupo de pessoas a pessoa fez piada, gente. Aqui nessa área, ele falou o nome de um condomínio super chiquetoso aqui da região de Curitiba, que não fica em Curitiba, fica em Pinhais. Aqui é o Alphaville aqui do cemitério X, né? Que o nome o nome do super condomínio mais chiquetoso, onde está tudo, a nata curitibana mora, é Alphaville. Então, mesma coisa. Aqui é o Jardins, né? Bairro de Jardins, São Paulo. Mais ou menos assim que a pessoa quis falar, porque até para morrer você tem uns espaços, sim, super chiquetoso. Não adianta. Você vai em outro cemitério aqui na cidade também. Tem um setor ali que você vê que o negócio parece uma casa, parece um apartamento, mini apartamento, né? Só que hoje em dia a tendência dos cemitérios, principalmente aqui na região de onde eu moro, é estilo americano. É você enterrar debaixo da terra e ficar grama por cima. Então só fica lápide por cima, né? Fazer daquele jeito, tanto quadradinho e tal, já está meio fora de moda. Não é mais feito assim.
Até porque tem vândalos e roubam, tem capacidade de roubar as coisas de cobre. Você não pode deixar uma imagem de Jesus Cristo, um rosto de Jesus Cristo, uma cruz que o cara tá roubando para vender e fazer droga. Eu não sei quem é pior. Se é o noiado que faz isso, com todo respeito e perdão da palavra do doentinho, ou se é o cara que recebe isso, gente. Mas aqui tem havido furtos nesse sentido, coisa nojenta mesmo. Ainda vem um pesquisador e vem falar um trem desse. Porque morre muita gente. Ah, por favor, né? Mas esse tipo de direcionamento do pensamento é perigoso, porque hoje nós estamos ofendidos, mas daqui a 10 anos, 20 anos é normal, vamos enterrar mesmo em rodovia, vamos cremar, até para cremar esse pesquisador é contra, viu? Sabe, cada solução ridícula que a gente vê não tem respeito, a gente só tem tecnologia, sabe? Tecnologia sem moral é amoral, é paganismo, eu sei lá. Acho que é diabólico mesmo, vamos colocar nesses termos. É pior que filme de ficção científica. É cada imaginação horrível, sabe? Dizer que dá a impressão que a gente não pode mais morrer. Você não pode ser enterrado em qualquer lugar, porque vai poluir o planeta. Quer dizer que, lógico, o planeta, sim, precisa ser respeitado, mas acho que as indústrias promovem a gente consumir coisas que a gente não precisa. Embalagens plásticas que não precisa. Colocam chumbo em maquiagem e não precisa. Colocam várias coisas que não precisam e intoxicam a gente, alteram nossos hormônios, alteram, de repente, muitas coisas, né? Que a gente está vendo hoje em dia. Transgenia, para que serve transgenia? Para que fazer no milho? Para que fazer no trigo? Entendeu? Para que transgenia? Para quê? Para quem interessa, né? Pronto, falei. Se você é daquelas pessoas que gosta de fazer uma coisa diferente, então procura forno solar, procura energia solar, procura como fazer placa de captação de energia cinética, se você é um cara ligado aí nas eletricidade aí, das coisas, até anda pedalando de bicicleta, você gera energia, tá? Então, para finalizar esse papo doido que eu tô falando para vocês, que não é tão doido, né? Não sei quem que tá mais doido, se sou eu que tô lendo, se é a pessoa que publica ou se é a pessoa que fez o artigo. Aí, das pessoas que não deveriam morrer, né? Devia ser enterrado na beira das rodovias. Ai, meu Deus. Misericórdia. Tem uma cidade, não sei se ainda é implantado isso, mas um juiz teve o bom senso de implementar uma pena para os presos poderem pagar, né? Tipo aquele trabalha 2 dias e recebe a cada 2 trabalhados, um dia menos na cadeia, não é isso? Então tem uma cidade aí que fez uma inovação. Para iluminar uma praça da cidade, presos são convidados, então, ao lugar de trabalhar, de pedalar umas bicicletas que geram energia elétrica, então energia para as lâmpadas dessa praça, dessa cidade. Veja, se preso está fazendo isso, por que a gente não pode, né, acionar o forninho elétrico com a bicicleta, né? Também tem como fazer isso. Eu não faço porque eu não manjo nada, nem, porque tem que ter tudo... tem que manjar de técnico em elétrica lá, em eletrônica, senão não é só gerar energia, né? Tem que fazer tipo uma mini usina hidrelétrica, tem que filtrar aquela energia, porque senão estoura lá a lâmpada, o equipamento, tá? Não vá se meter a fazer sem saber dessas coisas. Mas é possível, né? Graças a Deus o ser humano é bem criativo. 20 minutos de pitacão, né? Só por causa de um forno elétrico, forno de luz solar que eu quis falar para vocês. Mas cara, no final tem que ser um homem das cavernas inteligente, usar a cabeça aí. Com poucos recursos, né? Com um dia de sol, até no dia nublado você pode cozinhar, viu? Só que tem que deixar meio cedo. Tem que saber também a posição do sol para você colocar o negócio lá. Tá aí a dica, né? Talvez seja uma cultura inútil, mas às vezes toca a cabeça de alguém, né? Às vezes tem uma pessoa mais doida que eu pra ver essas coisas. E faz, né? Pensou? Que chique. Não é só matéria escolar, não. É coisa séria mesmo. Isso é coisa de gente grande. Eu vi gente de assentamento fazendo comida nesse negócio aí. Muito legal. Então vamos lá, né? Partiu. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A primeira leitura de hoje está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 17. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: Vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até os dias de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse porventura algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar meu povo, por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirá, pois, agora meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso, fui eu que tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que foste o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre quanto dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para meu povo Israel e o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousarem com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei para sempre a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. E assim Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 88, com o refrão: Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Aclamação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra a vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 4, versículos de 1 a 20. E naquele tempo Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: Vós não compreendeis essas parábolas? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem.
Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebe a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem então fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e como eu já me estendi por demais aqui no áudio, eu vou desejar a vocês uma ótima quarta-feira abençoada, né? Que Nossa Senhora Imaculada Conceição e seu divino esposo, divino esposo, Espírito Santo, eu ia falar de São José, mas ela é esposa do Espírito Santo, né? Então, que o Santo Espírito Santo nos conduza, juntamente com Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus. E que São José nos proteja. Proteja a nossa família, proteja nosso trabalho, né? São José é tão trabalhador, não é mesmo? Que os Sagrados Corações, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria e Casto Coração de São José nos proteja sempre das tentativas do maligno que atentam contra a nossa vida, nossa paz e a união familiar. Paz e bem.